Eu me mantive e permiti que minha esposa quase matasse nosso filho. Eu estava feliz com isso. Eu peço desculpas desde o início, pois isso vai ser longo demais. Peço perdão por isso, mas isso é muito difícil para mim e eu estive carregando isso há muitos anos. Com base no conselho de meu terapeuta, eu escrevi tudo de novo para tentar trabalhar meus sentimentos sobre isso. Ele não me aconselhou a submeter isso ao Reddit, é claro, mas eu estive lutando com isso por um longo tempo e preciso ouvir a opinião das pessoas sobre isso. Eu ainda não sei como sinto sobre isso, mesmo após todos esses anos, mas vou submeter para julgamento pelas massas. Eu sei que fiz algo errado em algumas coisas, provavelmente muitas coisas. Eu tentei fazer o melhor que pude. Meu filho estava muito perturbado. Muito perturbado. Se você viu o filme Precisamos Falar sobre Kevin, vai ajudar a entender o que estou falando, porque eu juro a Deus quando assisti aquele filme eu pensei que estava vendo um documentário da minha vida. Eu senti como se o escritor tivesse colocado câmeras escondidas em casa do meu caramba. A única diferença é que no filme, o menino parece normal ao seu pai e só revela sua verdadeira natureza à sua mãe. Com meu filho ele não tinha esse disfarce. Seu comportamento insano era o mesmo com todos. Desde o dia em que ele nasceu, meu filho simplesmente saiu errado. Ele foi planejado, minha esposa e eu tentamos engravidar e estávamos extasiados quando ele nasceu. Ele era querido e amado. Nós o banhávamos de afeto e realmente tentávamos dar a ele uma infância feliz. Mas desde o dia em que o trouxemos para casa do hospital, ele estava miserável. Ele chorou por 13 meses sem parar. Não estou exagerando, 13 meses sem uma pausa. Ele chorou até não ter voz e continuou chorando. Você podia ver seu pequeno rosto enrugado e nenhum som saindo, completamente rouco. Houve vezes em que ele estaria literalmente chorando no sono. Nunca vi ou ouvi de qualquer outro bebê ser capaz disso. Nós o levamos a médicos, especialistas, tentamos mudar sua dieta, segurá-lo, roçá-lo, brinquedos, enfaixado, música, móveis, tudo o que pudéssemos pensar. Nada funcionou. 13 meses de gritar, Ranger, sem sono inferno. Depois que ele superou a fase de chorar, pensamos que estávamos fora do apuro. Mas logo ficou claro que, por algum motivo desconhecido, ele estava simplesmente irado com a própria existência. Eu nunca vi aquele garoto sorrir genuinamente de verdade uma única vez durante o tempo em que o conheci. Vi-o sorrir várias vezes com um sorriso cruel e horrível, tomando prazer perverso em causar dor ou sofrimento ou quebrar uma regra, mas um sorriso de verdadeiro prazer por algo agradável? Não, nunca. Ele não tinha interesse em nada positivo, ele era impulsionado pelo ódio e tudo o que fazia estava voltado para isso. Quanto ele podia caminhar, sua missão na vida era destruir coisas. Ele quebraria ou tentaria quebrar qualquer coisa que entrasse em seu alcance, esmagá-la, mastigá-la, jogá-la no vaso sanitário, o que pudesse. Depois de um tempo ele descobriu como tirar a fralda e tomou grande prazer em defecar e urinar em qualquer lugar que conseguisse. Depois de um tempo ele descobriu que podia escondê-lo, e começou a urinar e defecar em lugares que não encontraríamos logo, amassando nos tapetes tornando ainda mais difícil limpar e fazendo com que a casa fedesse. Quando ele ficou mais velho, idades 9 e 15, urinaria e defecaria na nossa cama, até que obtivéssemos uma fechadura na porta do nosso quarto e ele não conseguisse mais entrar, então ele apenas deixaria um monte de merda no corredor em frente à nossa sala. Esse guerra biológica começou por volta dos 2 anos e meio de idade e ele nunca cresceu disso. Vou tentar acelerar isso porque poderia falar por dias sobre essa história, mas à medida que ele crescia, tornava-se cada vez mais difícil de lidar com ele. Ele mordia, chutava, gritava, arranhava e cuspe em qualquer pessoa tentando fazer algo com ele. Ele foi expulso da escola 2 vezes antes dos 9 anos, então o deixaram voltar e depois o expulsaram para sempre. Ele teve que mudar de escola. A próxima escola colocou ele em uma classe especial que o mantinha longe dos outros alunos. Tivemos que instalar uma porta e fechar com chave na cozinha porque ele roubava facas e as usava para arranhar as paredes, móveis ou perseguir pessoas com elas. Quando ele tinha 10 anos, ele me feriu bastante na coxa e no traseiro, ainda tenho as cicatrizes. À medida que ele crescia, tornava-se cada vez mais sombrio. Ele começou a colocar coisas em chamas e torturar animais locais. Havia um cão vadio que ficava perto do parque próximo à nossa casa, meu filho cegou ele em um olho com uma garfa de churrasco. Ele mergulhava as caudas dos gatos em gasolina e os punha em chamas. Ele se tornou um bicho violento, fedorento e vicioso que vivia na nossa casa. Não conseguíamos fazer nada com ele. Vou aproveitar essa oportunidade para antecipar o tsunami de mensagens. Sim, tínhamos colocado o filho em terapia. Ele via um psiquiatra 2 vezes por semana e tinha sido prescrito quantas medicações diferentes ao longo dos anos. Nada funcionou. A terapia não funcionou. As medicações não funcionaram. Nada funcionou. Ele era como uma nuvem de ódio e raiva atacando qualquer coisa em seu alcance. Quando meu filho tinha 16 anos, minha esposa engravidou novamente. Não posso dizer como nossa reação foi diferente. Em vez de alegria, sentimos horror. Essa gravidez não havia sido planejada e estávamos realmente perdidos sobre o que fazer. Meu filho havia sido um pesadelo sem fim por 16 anos e não podíamos aceitar a ideia de começar novamente do zero. Discutimos muito sobre abortar, mas o acesso ao aborto não era tão fácil na época quanto é agora e minha esposa estava contra. Discutimos muitas opções. No final, decidimos que minha esposa teria o bebê e se ele virasse mal nós o colocaríamos para adoção. Sabíamos simplesmente não poderíamos fazer isso novamente com outro filho como nosso filho. Tivemos uma filha. Ela era normal. De repente, vimos o que nossas vidas deveriam ter sido como todo o tempo, como as coisas seriam se nosso filho não fosse ele mesmo.
Ela ria de coisas. Ela amamentava sem morder, ela ainda não tinha dentes, afinal, mas você podia ver que ela estava apenas tentando comer, não arrancar o seio da mãe. Após 4 meses, ela dormia durante a noite. Ela era feliz. Ela era normal. Eu não consigo descrever o alívio e a felicidade que nós dois sentimos, eu não tenho as palavras para isso. É aqui onde acredito ter começado a realmente recuar de meu filho. Até aquele momento, seja qual fosse o erro que eu cometeu, sempre tentei fazer o melhor para meu filho, estou convencido disso. Tentei ajudá-lo e amá-lo e cuidar dele, realmente tentei. Mas quando minha filha nasceu, minha esposa e eu ambos instintivamente apenas nos voltamos para ela. Ela se tornou o foco, não por má vontade, mas porque ela era tão fácil. Ela era feliz e doce, cada momento que estávamos com ela era como magia. Entendo que isso foi errado, mas realmente não conseguíamos evitar. Não tenho uma explicação melhor do que essa. Meu filho não dava a menor importância para minha esposa estar grávida, eu sinceramente não sei se ele realmente entendia, mas quando trouxemos nossa filha para casa ele começou a agir ainda mais mal. Eu não pensava que fosse possível, mas ele levou as coisas a outro patamar. Nessa época ele tinha 17 anos e estávamos tendo brigas ensurdecedoras todos os dias. Normalmente após uma briga, ele saía de casa e desaparecia por horas ou voltava no dia seguinte. Era um alívio. Eu comecei a me sentir aliviado com as brigas porque isso nos daria tempo para ficarmos sozinhos por um pouco. Depois do nascimento da nossa filha, minha relação com meu filho praticamente desapareceu, nossas únicas interações eram gritar uns com os outros. Minha esposa era ainda pior com ele, ela simplesmente não tinha mais nada. Nesse momento, se o nosso filho entrasse na mesma sala que ela pararia de fazer qualquer coisa e começaria a gritar, saia daqui. Saia. Vá se fuder, até ele sair. Ele começou a passar mais tempo fora da casa, o que era um alívio para nós. Eu não tenho ideia do que ele fazia lá fora, mas estávamos apenas felizes em não ter que lidar com isso. Consequência do comportamento de nosso filho, investimos pesadamente em trancas ao redor da nossa casa. Todas as portas internas baratas e finas da nossa residência foram substituídas por portas feitas de madeira densa e grossa que não podiam ser arrombadas, equipadas com trancas que exigiam chaves que minha esposa e eu tínhamos. Eu sei que parece extremo, mas as trancas e portas pesadas eram a melhor maneira que encontramos para criar espaços seguros dele. E novamente, antes de eu ser inundado com mensagens, não estava trancando meu filho em quartos como um prisioneiro, ele tinha liberdade plena da casa e podia vir e ir conforme quisesse. Minha esposa e eu trancávamos nós mesmos em quartos para nos proteger dele, se algo acontecesse, éramos nós os prisioneiros em nossa própria casa. Eu havia lutado com meu filho na manhã anterior e ele saíra de casa em uma raiva. Minha esposa e eu estávamos aproveitando um pouco de paz e tranquilidade na cozinha enquanto nossa filha dormia no quarto. E então minha filha começou a chorar. Qualquer pai que tenha filhos pequenos pode dizer que você se acostuma com o choro dos seus filhos e, após um tempo, consegue identificar o que eles precisam. Eles choram de forma diferente quando estão com fome ou precisando ser mudados, ou apenas estressados e querendo ser segurados. Os bebês podem se comunicar bastante antes de poderem falar. Esse choro não era nenhum desses coisas. Esse choro era terror. No segundo que ouvimos, minha esposa e eu estávamos ambos de pé das nossas cadeiras e correndo para o quarto. A porta estava trancada, é claro, e levou alguns segundos para encontrar a chave certa e abrir. Meu filho estava na sala. Nós morávamos em uma casa térrea e o maldito havia entrado pela janela para chegar a ela. Ele estava parado ao lado da cama de bebê dela com uma faca de steak na mão. Não sei onde ele conseguiu, não era uma das nossas, nós controlávamos as facas muito cuidadosamente e sempre as mantínhamos em gavetas trancadas. Acho que ele pode ter roubado da casa dos nossos vizinhos. Ele já havia quebrado a pele dela 2 vezes antes, uma vez na região do abdômen e outra no braço. Pude ver o sangue escorrendo. Quando entrei na sala ele estava arrastando a parte de trás da faca pela face dela, não cortando, quase acariciando-a com ela, zombando dela enquanto ela gritava. Ele olhou para nós e sorriu. Eu não sabia o que estava fazendo, já estava me movendo, correndo para me colocar entre eles. Não pensei nisso, apenas me movi instintivamente. Mesmo assim, minha esposa chegou mais rápido, era como um filme em velocidade rápida, ela chegou ao nosso filho e afastou a faca do seu corpo, empurrando-o com todo o peso do seu corpo, tão forte que ele voou longe da cama de balanço e bateu na parede. Eu peguei minha filha e a segurei enquanto minha esposa nos protegia. Pude ver ela tremendo, quase convulsiva. Lembro-me do cheiro da sala, o som de minha filha chorando e gritando. A expressão no rosto do meu filho quando ele ficou parado ali. Nada. Vazio, morto, não havia nada nos seus olhos, nenhuma emoção. Ele parecia um alienígena para mim. Eu assisti minha esposa dar um passo em direção a ele. Poderia ter estendido a mão e parado ela, mas não fiz. Ela deu mais um passo em direção a ele, muito perto dele. Poderia ter parado ela novamente, mas não fiz. Ela esperou, olhando para ele por talvez 3 a 5 segundos sem se mover. E então ela o socou no rosto. Agora até este ponto, você pode ter imaginado minha esposa como uma mulher típica com um corpo pequeno, delicada e dainte. Isso não é o caso. Minha esposa tem um corpo pequeno, mas não é delicada ou dainte, nunca foi desde que eu a conheço. Desde os seus anos de adolescência, minha esposa era uma boxeadora. O MMA não existia na época, mas o karatê e o boxe eram populares, e minha esposa era uma boxeadora amadora muito talentosa. Ela pesava cerca de 60 quilogramas, tinha muita musculatura e sabia como dar um soco.
Eu tinha 70 quilos a mais do que ela na época, e não tenho dúvidas de que em uma luta real entre mim e ela poderia e teria me esmagado. Nenhum de nós havia agredido nosso filho em raiva antes, mas algo quebrou nela naquele dia, e todos os anos de raiva, dor, pesar e frustração simplesmente vieram à tona. Quando ela o atingiu, a cabeça dele se abaixou e sangue começou a escorrer do nariz dele. Ele quase não reagiu, apenas olhou para ela com uma expressão de choque como se não soubesse como processar o que havia acontecido. Ela esperou mais um segundo e então atingiu-o novamente. Eu poderia ter me aproximado e parado ela. Poderia ter puxado ela para fora da sala, levá-la embora, acalmá-la. Mas não fiz isso. Fiquei apenas ali e assisti enquanto ela começou a esmurrar ele de forma sistemática. Cada vez que ele levantava as mãos para cobrir uma parte, ela o atingia em outro lugar, corpo, cabeça, sem parar. Ele começou a gritar, chorar, pedir para ela parar. Foi a reação mais genuína que eu já vi nele em toda a vida. Mas ela não estava parando. Assisti enquanto ela aumentava o ritmo, batendo com mais força, trabalhando ele como um saco de pancadas pesado. Ele tentou agredi-la e ela o evitou facilmente. Ela estava em modo automático, mergulhando em seu treinamento. Eu fiquei ali assistindo por 1 minuto. Em seguida, virei as costas para eles e levei minha filha para fora da sala. Eu levei minha filha para a cozinha e dei a ela uma banheira no vaso de louça. Encontrei que ele havia cortado 1/3 dela na sola do pé por 3 vezes. Todos os cortes eram superficiais. Limpei-a e segurei-a até ela se acalmar. Coloquei polisporin e band-aids nos seus cortes. Nossa, eu podia ouvir meu filho gritando, chamando minha esposa de nomes horríveis, dizendo que ele iria cortar a cabeça dela e foder seu cadáver. Depois de um tempo, não ouvi mais nada dele, nem mesmo o choro. Acho que ele deve ter sido derrubado. Mas ainda podia ouvir ela batendo nele. Isso continuou por um longo tempo. Tempo suficiente para minha filha adormecer nos meus braços. Eu apenas sentei à mesa da cozinha esperando que ela terminasse. Mãe, veio finalmente e sentou-se do outro lado da mesa de frente para mim. Suas mãos estavam inchadas e vermelhas. Seu rosto e braços estavam manchados de sangue. Seu peito estava subindo e descendo rapidamente. Nós apenas nos olhamos sem dizer nada. Depois de um tempo, perguntei a ela, ele está morto? Mãe, olhou para trás e respondeu, eu espero que sim. Nodiei em concordância. Isso foi tudo que havia a dizer sobre isso. Entendi perfeitamente como ela se sentia. Eu me senti da mesma forma. Não sabia o que fazer, então apenas ficamos sentados em silêncio esperando. Mãe, começou a chorar e foi para tomar um banho. Eu apenas fiquei onde estava segurando nossa filha. Depois de um tempo, ouvi gemidos e soluços vindo do nosso quarto. Acabou saindo que meu filho não estava morto. Eu fui para dentro ver como era ruim, e era muito ruim. Nunca vi uma surra tão cruel ser aplicada a alguém antes ou depois disso. Ele estava deitado no chão, rolava por causa do sangue escorrendo da sua cara, em um mar de vômito. Seu nariz estava esmagado contra a face, ambos os olhos estavam completamente inchados e começando a preto-já. Pude ver que algumas de suas dedos estavam torcidas para fora em ângulos estranhos e ele havia urinado nas calças. Acho que ele devia ter perdido dentes, mas não vi nenhum no chão e não pude ver dentro da boca dele, seus lábios estavam todos inchados. Depois de conversar com minha esposa sobre isso mais tarde, eu sei agora que ela havia espancado sistematicamente todo o seu corpo, focando pesadamente em suas pernas. Ela me disse que ela chutou várias vezes na virilha dele até as pernas dela ficarem cansadas e continuou a bater no seu corpo muito depois de ele passar desmaiado. Quando minha esposa saiu do chuveiro, ainda não sabia o que fazer com nosso filho. Não sabia se chamar a polícia ou uma ambulância, levá-lo ao hospital eu mesmo, sinceramente não tinha ideia do que fazer. Depois de um tempo percebi que simplesmente não importava mais com o que acontecesse com ele e decidimos apenas deixar que vivesse ou morresse sozinho. Havia uma suíte de in-laws no porão que nunca tínhamos usado realmente, e minha esposa, minha filha e eu simplesmente nos mudamos para lá. Simplesmente cedemos o andar superior da casa a nosso filho e fechamos tudo, separando nossas vidas por completo. Havia comida suficiente nas gavetas do andar de cima para durar algumas semanas ou mais, ele tinha uma lavanderia e quartos para usar. Tínhamos uma lavanderia no porão, um pequeno kit de cozinha e uma entrada separada, então simplesmente paramos de subir ao andar superior. Simplesmente decidimos que estávamos acabados com ele. Achei que deixaríamos seu alimento acabar e ver o que acontecia em seguida. Nós ouvíamos ele se movendo pelo quarto de cima às vezes durante a próxima semana. Acho que ele passou a maior parte do tempo deitado na cama recuperando-se. Eu fui trabalhar, vigiando em alta alerta para caso ele me atacasse na garagem, mas ele nunca fez isso. Minha esposa ficou em casa com nossa filha. Ela nunca saiu de nossos olhos de vista. Uma noite ouvimos ele se tornando louco, quebrando coisas e batendo. Não respondemos. Ele nunca tentou descer ou chegar perto de nós embora. Acho que ele estava com medo de que se ele chegasse perto de nós novamente, minha esposa poderia terminar o serviço nele. Depois de 3 semanas na garagem, não ouvíamos nada do quarto de cima por alguns dias e eu subi ao andar principal da casa. O lugar foi demolido e não havia sinal do meu filho. Ele estava fora da vista. Levou meses para reparar o dano que ele causou e voltar a normalizar o térreo novamente. Havia comida e caca espalhada por todas as paredes e vidros quebrados no chão, grandes buracos nas paredes de gesso, ele havia rasgado tudo ao meio. Ele arrancou o linóleo em um canto da cozinha e derramou todo um extintor de incêndio espuma na sala de estar. Sinto-me grato por ele não ter queimado a casa com nós dentro, sinceramente não sei por que ele não fez isso, o garoto não era tímido em relação a acender fogo.
Depois disso, eu vivia com medo todos os dias de que ele voltasse, que ele nos surpreenderia do nada e tentaria nos matar. Mudamos de casa cerca de 3 anos depois e finalmente parei de ter medo de que ele aparecesse novamente, pois agora ele não sabia onde estávamos. Finalmente me senti seguro dele. Tudo isso aconteceu há muito tempo. Meu filho nasceu na primavera de 1971, minha filha nasceu em 88. Eu sou um velho agora, vou ter 70 anos este ano e minha esposa faleceu de câncer em 2016. Minha filha tem 31 anos agora, eu me mudei para morar com ela e seu marido depois que minha esposa passou. Tenho 2 netas e elas são a alegria da minha vida. Vejo um terapeuta algumas vezes por mês para falar sobre tudo isso. Não sei onde meu filho está. A última vez que o vi foi quando ele estava deitado no chão do quarto de dormir, sangrando e machucado. Não ouvi dele desde que ele saiu, mais de 30 anos agora. Eu não quero. Carrego uma grande culpa desse tempo e muitas emoções conflitantes. Não bati nele pessoalmente, mas permiti que ele fosse espancado e pensei que ele merecia. Eu estava feliz com o que aconteceu. Não tentei matá-lo, mas estaria feliz se ele morresse. Vou dizer que eu espero que ele tenha sido capaz de superar seus demônios e viver uma vida normal em algum lugar. Se ele não foi capaz disso, se ele ficou da mesma maneira, então verdadeiramente espero que alguém o matasse. Quando eu o conhecia, ele era um cão raivoso. E, seja qual for o caminho que foi, apenas espero que ele não esteja mais por aí machucando ninguém mais. Para qualquer pessoa que esteja em uma situação semelhante, antes de se mudar visite um advogado e crie uma fidúcia. Se o seu sobrenome for Smith, não chame-a de fidúcia da família Smith. Coloque sua nova casa, carros, etc. no nome da fidúcia. Porque as buscas online de propriedades são uma coisa real. Eu era um policial em outra vida. Fui enviado a uma situação muito semelhante a essa. O garoto tinha 15 anos, e tínhamos lidado com ele por quase 10 anos. Ele era um tipo de Mike Myers, uma encarnação do Chuck, sanguinário, sem remorsos, psicopata. Os pais fizeram tudo o que podiam para ajudar, mas ele estava quebrado e nada funcionou. O garoto acabou machucando o irmão mais novo, ou sobrinho, ou algo assim, menina de 2 a 3 anos. Ele não deveria ter estado lá, mas ele entrou escondido para atacar uma criança. O pai bateu nele até que ficasse inconsciente. Em seguida continuou a bater nele e o expulsou da porta da frente. E então ligou para nós. Isso aconteceu no Texas. Disciplina razoável, é permitida e exigida pela lei estadual. Depois de conversar com o capitão da CID e um promotor assistente, decidimos que o pai estava sendo razoável. Ele estava preparado para ir para a prisão, mas considerando as circunstâncias, o desejo de proteger a criança e convencer seu filho psicopata de que esse tipo de comportamento nunca seria tolerado, era razoável. Eles enviaram o psicópata para algum lugar depois disso, e nunca mais ouvimos falar dessa família novamente. A situação toda foi triste e me deu dó. Eu raro acredito nessas confissões, mas essa é 100% possível. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas que absurdo foi essa experiência. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas o que um absurdo foi essa aventura. Eu conheci-lo há 15 anos. Me disseram que não havia mais nada, sem razão, consciência ou compreensão, nem mesmo em sentido rudimentar de vida ou morte, bom ou mau, certo ou errado. Eu conheci essa criança de 6 anos com esse rosto vazio, pálido e sem emoção, e os olhos mais escuros, os olhos do diabo. Passei 8 anos tentando alcançá-lo, e então mais 7 tentando mantê-lo preso, porque percebi que o que estava vivendo atrás dos olhos daquele menino era simplesmente mau. Ele teria matado muitas pessoas com certeza se não fosse essa intervenção. Ele está definitivamente preso ou morto, talvez vivendo nas ruas. Espero que não esteja machucando ninguém. Ainda assim, lendo sobre como ele foi esfaqueado e deixado para morrer me fez chorar. É tudo uma merda, e isso é o que é. Não culpo você ou sua esposa. O fato de ele ter continuado a destruir o lugar faz com que eu pense que ele era clinicamente insano. Tudo isso é terrível para se pensar, especialmente ele arrastando-se por cima, quase vivo, no andar de cima. Estou feliz em ter mantido a sanidade. Edição. Não sei se isso é real e eu não concordo mais com essa mentalidade, mas estou mantendo isso para fins educacionais. Entendo o impulso de proteger e atacar, bem como a possível falta de controle próprio após anos de algo assim. Ainda assim, é muito ruim quase matar o cara, na minha opinião. Quanto à questão de chamar os policiais, eu sei que você costuma dizer a ACAB, mas acho que essa seria a melhor opção nesse caso. Ele provavelmente está morto ou na prisão. A partir da sua descrição, não havia nada mais que você poderia fazer. Sua situação soa como se ele tivesse problemas mentais graves e você tenha tentado tudo o que podia. Estou surpreso de que você não tenha conseguido interná-lo em um hospital psiquiátrico. Lamento que você tenha tido que viver no inferno e ainda esteja vivendo isso até certo ponto. Por que você não o internou em um hospital psiquiátrico? Esse garoto era um clássico psicopata e inapta à mudança. Os médicos teriam apoiado você. Sério, ele estava onde pertencia. Este comentário é de um usuário cujo nome foi deletado. Isso é muito intenso. Como que isso é possível? É como se fosse um demoníaco e não uma criança. Ela era uma mulher incrível, forte e bonita, sem dúvida alguma. Eu vou deixar que ela saiba que você aprovou, mesmo ela não estar mais conosco. Eu sei o nome dele, eu dei a ele haha. Era o nome do meu pai. Você está certo, talvez eu possa encontrar algum registro dele, mas acho que não vou conseguir. Não vejo o sentido de saber se ele ainda está vivo ou morto, seja lá o que for, vai me trazer apenas dor e sofrimento. Se eu encontrar que ele está preso por ter machucado alguém, vou passar o resto da vida arrependido de não ter terminado a obra enquanto ele estava ali, ao meu pé.
Eu pensei em colocar um travesseiro sobre seu rosto e acabar com ele naquele momento, mas escolhi não fazer isso. Não quero saber se minha escolha causou algum outro pobre coitado ter que sofrer sua loucura.